vamos fazer a Guerra Civil da Catalunha. A Espanha até consegue repelir o avanço da Catalunha. Com a ajuda de Portugal, eles conseguem invadir a Espanha. E assim tem o Tratado de São Petersburgo, que faz a Catalunha ficar independente, mas a Espanha ganha todos os territórios de volta, menos a Catalunha. E o Reino de Portugal, ele é invadido pela Espanha, que assim faz um tratado de aliança com a França, que assim começa a invadir a Espanha e anexa a Catalunha, que os catalãos não têm resistência nenhuma, por causa que os catalãos falam principalmente francês. E assim, para o avanço, que assim, quer dizer, que assim, eles fazem o tratado de paz. A Catalunha fica muito irritada e assim declara a independência de novo. Porque os espanhóis não aceitam a independência, porque ele começa a invadir muito. Mas, claro, vamos continuar para a guerra Anglo-Grã-Bretanha. Eles começam a dominar vários territórios da França, Grã-Bretanha. Eles conseguem fazer um tratado de paz. As regiões que voltam para a Espanha, mas para a Espanha, a Inglaterra perde os seus outros territórios, mas só que ela é obrigada a não acabar com a religião e outras coisas da região sul da França, que eles relutantemente aceitam. Então aí tem a França, a Grã-Bretanha, que continua sendo da França, esse daqui é a França inteira, mas esse daqui é a divisão das duas Franças. A França que fala o francês e a França que fala o inglês, que é literalmente igual à Grã-Bretanha, que agora é abolida. Por causa que eles já conseguiram territórios que eles queriam. E Catalunha começa a ter já alguns avanços pequenos. A Espanha consegue repelir os avanços, consegue dominar várias partes da Catalunha e consegue acabar com a Catalunha. E impõe o espanhol e tira totalmente as coisas francesas, que deixa a França muito irritada, assim, declarando guerra e dominando essas partes daqui. Que assim conseguem a região da Catalunha e partem para o avanço na Espanha. A Catalunha se declara independente, a França diz não, e aí começa de novo a terceira guerra civil catalã. Eles conseguem repelir o avanço francês na região, que ela aceita a independência. Aí a Espanha começa a acabar com o avanço francês e catalão. E assim começa a Idade das Trevas Francesa. Eles dominam o outro território da França. O outro território da França, mesmo fazendo parte da França, eles ainda não atacam, por causa que eles são bem parecidos à Grã-Bretanha. Mas
eles começam a atacar também, que dominam e tem um acordo de paz. Aí eles começam a obrigar o espanhol nas escolas. Não. Aí a França, essa parte sul da França não começa a não falar mais o francês, tá? Menos essa parte que se rebela, e ela ainda continua com o francês. A única parte da França com o francês. Aí começa a Idade das Trevas da França. Começa a perder totalmente a sua essência. Porque assim agora perde toda a língua francesa e o espanhol é obrigatório nas escolas. E assim agora não existe mais a cultura da Espanha, não existe mais a cultura da França nesses territórios aqui que era da França. Quem vira duas Franças? A França espanhola, a França britânica e a França. A França decide ceder a França britânica para o Reino Unido, por causa que eles não são nada parecidos. E o novo governador da França estava vendo que ia dar muita cagada se eles continuassem como parte da França. Então aí não existe mais a cultura. Não existe mais a cultura da França aqui. Só que ela é dominada por o Império do Sardenho, que oprime também a região e é totalmente dominado pela Espanha. E assim, obrigando o espanhol nessas regiões aqui, que finalmente a França ela se separa. Que assim, ela é dominada pelo Império Prussiano, que obriga o prussiano na região da França. É obrigatório até o prussiano. Agora tem as quatro, quer dizer, tem as três regiões, quer dizer, tem as quatro regiões francesas. A França, Grã-Bretanha, essa daqui, a França, Grã-Bretanha, a França espanhola, localizada aqui, e a França alemã, localizada aqui, e a França Portugal, localizada aqui, que é a única que tem meio de coisas francesas. Mas a França agora não existe mais. Até que começa a ter muitas rebeliões aqui, ó, nessa parte. Por quê? Eles mantinham a religião francesa até que começa a Guerra Civil Francesa. Começa a dominar a França, a Alemanha, que não fica contente e declara sua independência. Não é aceita pela França, mas eles conseguem dominar o avanço da França, que declara paz a eles. Então eles viram seu próprio país. Então eles começam a dominar as outras partes prussianas, que assim declara paz. A França prussiana independente, ela vê que
ela parece muito com a Prússia, então eu decidi se unir à Prússia de novo, por causa que todos eles já se consideravam prussianos, que começa a aumentar ainda mais. Assim, agora o Império Austro-Húngaro, ele também declara guerra à França, assim dominando e fazendo o austríaco ser obrigatório nas escolas da França. Assim fazendo a França não existir mais por vários anos. Até que as regiões elas ganham independência. A França inglesa, ela declara independência da Grã-Bretanha, que aceita. A França espanhola declara independência também, que também aqui a Espanha também aceita independência. A França prussiana, ela declara-se independência de novo. E a Prússia também deixa. A França austríaca até tenta, só que a Áustria não deixa. Eles ainda tinham já muito por cento da religião, língua francesa, ainda falavam francês. Até que a Áustria começou a ter várias coisas rígidas para tirar totalmente a França. E assim agora o francês virou uma língua morta, que nenhum país mais fala. Até que eles deixam ela ficar independente. Pronto. Aí a França, ela ganha essa cor. A Áustria e a Hungria se unem para virar o reino da Áustria-Hungria. E aí os dois reinos, eles se unem. Espera, eu vou aumentar muito esse pincel. Aí as três Franças, quer dizer, as quatro Franças, elas começam a querer se unir para virar a França novamente. Elas decidem não se unir por causa que a França já não existia mais o francês e também eles já tinham muitas coisas diferentes. Teve uma guerra espanhola franca, que aí a França ela tentou conseguir fazer voltar a língua francesa e outras coisas. Então ele consegue, os franceses começam a dominar alguns territórios. Só que a Espanha ajuda a ex-colônia dela e aumenta de novo o espanhol. Que assim agora o francês definitivamente morre. E a França austriana e a França prussiana,
eles se unem para virar um único reino. Caso que a França Austriana dá um tratado de união para ela. Eles até se unem para virar um único reino por alguns anos. Só que eles veem que esse reino não dá certo. E assim quebra a união. Por causa que eles veem que não vai dar certo. Por causa das suas inúmeras diferenças. Até que acontece a Guerra Espanhola Franca. Quer dizer, a Guerra Espanhola Franca e a Guerra Grã-Bretanha Franca, que é da França, Inglaterra, que é a França Britânica versus a França Espanhola. Ela começa a conseguir vários territórios daqui, da França inglesa, que com a ajuda dos ingleses, eles começam a repelir o avanço. E assim tem um tratado de paz. Eles ganham todos os territórios. A França britânica, ela ganha todos os territórios dela britânicos de volta, que tinha muitos britânicos aqui. E a França espanhola também ganha os territórios dela de volta. Aí começa a ter já muita paz. Até que eles decidem se unir para virar o reino da França. Cada um dos territórios é tipo um território autônomo. Cada um dos territórios são estados. Aí finalmente a França volta de novo, só que sem o francês e a língua francesa. Vou fazer agora as fronteiras dos estados. Aí acabou a guerra. Tchau.